Só um minutinho. Ok. Bom, boa tarde, pessoal. Vamos repetir, então, a oficina do Fabrício. Quero apresentá-lo. Ele é mestrando em promoção da saúde pela Unifran, publicitário e fotógrafo do cotidiano, com olhar atento para as narrativas visuais que revelam a vida comum e a força da coletividade. Professor de arte do curso técnico em administração da Rede de Ensino do Estado de São Paulo. Acredita no poder transformador da educação e da cultura como caminhos para a emancipação social. Atua também como conselheiro do CODECOM, membro do Grupo de Trabalho e Estudos Étnico-Raciais Luana Barbosa, do Projeto Aquilombar de Franca, e do Laboratório de Inclusão e Proteção Social, Lab Prosocial. Espaços onde fortalece o debate sobre a igualdade racial, justiça e políticas públicas. Sua trajetória une pesquisa, prática pedagógica, produção artística, a militância, refletindo o compromisso em promover saúde, inclusão e valorização das identidades negras e periféricas. Obrigado pela sua participação, Fabrício, né, um currículo potente, né, que representa muito a juventude negra. Com a palavra, Fabrício. Obrigado, professora Regina, pela apresentação. É uma honra, um prazer imenso estar aqui mais uma vez nesse seminário, né? Que eu tenho um carinho especial, né? Tanto pelo laboratório que eu participo, quanto pelo seminário que eu tive, que eu acompanho desde o primeiro, desde o começo, né? Desde o começo, que legal. Né? Bom, e que bom, né? Que precisamos repetir essa oficina, né? Muito legal. Porque realmente é um tema que me atinge muito, né, que me atravessa muito, né, e acho que atravessa todos os jovens de periferia também, né, e por isso que escolhemos esse tema, né, o corpus em disputa, né, do racismo recreativo, a criminalização das juventudes negras e a resistência pela educação antirracista, né, que é um desafio realmente, né, a educação antirracista hoje no Brasil, né. Bom, para a gente começar, né, nós vamos falar hoje sobre uma virada de chave, né, que chama Virando a Chave da Intervenção, né, que nós vamos discutir aí sobre a questão do riso, né, ofensivo, a reparação no ECA, né, um modelo de intervenção, vamos trabalhar e vamos discutir o modelo de intervenção pedagógica, né, para o racismo recreativo nas unidades socioeducativas, né. Bom, para começar, né, eu queria trazer um dilema aqui, né, que acho que todos que trabalham com jovens, todos que trabalham com adolescentes já devem ter passado, ou passam ainda, né, sempre, né, quase que diariamente, né, que é o mito da brincadeira, né, que vai ser também a nossa tese central hoje da nossa oficina, né, ou seja, que é sempre um dilema, né, o dilema do agente, o dilema do professor, né, que é escutar sempre aquela velha frase, né, era só brincadeira, professor. Era só brincadeira, tio, era só brincadeira, tia, né? É muito comum a gente escutar isso quando os alunos cometem um ato racista, né? Disfarçado aí de brincadeira, né? Disfarçado de piada, né? E a gente sabe, né, que não existe a questão do racismo recreativo dentro do ECA, né? Mas ele também é um ato, o ato também, né, do racismo recreativo legalmente também é um ato infracional, porque ele é análogo ao crime também, né, análogo ao crime de racismo aí, né, e a nossa resposta, enquanto profissionais, sempre deve ser profissional e pedagógica, né, a gente não pode esquecer isso também, né. Para pensar isso, né, para superar esse dilema aí, né, de punir ou educar, né, a gente desenvolveu, né, a gente pensa aí, a gente pode desenvolver um modelo de 3 pilares, né, que transforma aí a ocorrência em um momento de responsabilização, né, e é o que a gente vai apresentar hoje, essa ferramenta principal, né, que é esse roteiro da intervenção em 3 passos, nós vamos trabalhar em 3 passos aí, para saber como agir em casos como esse, por exemplo, né, que nós vamos trabalhar, né, o pilar 1, que é a identificação legal, que é o pilar 2, a intervenção pedagógica, e o pilar 3, que é a prevenção cultural. Mas antes disso, eu queria lembrar um pouquinho, né, não vamos aprofundar muito hoje na questão de racismo e injúria racial, infelizmente não dá tempo, né, mas eu convido todos que estão aqui hoje para procurar mais sobre o assunto, né, hoje está muito fácil, muito tranquilo de encontrar coisas,
várias coisas sobre esse tema, né, eu até aconselho, né, indico, né, no AvaMec, que é gratuito para educadores, né, para professores e educadores, você fazer um curso que tem lá, né, de letra, sobre racismo, né, que tem sobre educação antirracista, né, que a gente pode fazer. Ele é gratuito, super legal, né, a gente entende bastante aí, né, desde principalmente Brasil, né, desde lá do começo, até o que a gente passa hoje, né, e entender aí um pouquinho melhor o que é injúria racial e o que é o racismo, né. A gente sabe já, né, que a injúria racial, ela fere o indivíduo, né, ela é a honra subjetiva do indivíduo, né, ou seja, é uma ofensa direta. Quando eu brinco, por exemplo, com alguém, chamo alguém de cabelo de vassoura, né, ou macaquinho, né, ou esse tipo de brincadeira, né, que eles falam que é brincadeira, né, brincadeira entre aspas, né, eu vou falar brincadeira aqui, mas sempre coloquem brincadeiras, esse tipo de brincadeira entre aspas, tá, que eles acham que é brincadeira, né, e o racismo é algo coletivo, né, que envolve um grupo inteiro aí, né, ou seja, um impedimento de acesso, por exemplo, né, quando alguém chega e fala assim, essa mesa é só para brancos, né, você não pode sentar aqui, né, ou seja, ele está envolvendo o grupo, ele não está envolvendo apenas um indivíduo, né? Isso é um ato de racismo, né? O racismo, pela lei, né? Ele é um crime que é imprescindível, né? E imprescritível, né? E também não cabe fiança a ele. E recentemente, né? O injúria racial, que não era um crime, né? Passou a se equiparar aí ao crime de racismo, ou seja, né, a mesma lei, né, que existe para o crime de racismo, hoje também existe para a injúria racial, ou seja, é crime, né, e a importância aí da gente tratar, né, o ato de racismo, que é imprescritível, né, e com essas intervenções, para que seja vital, né, para a ficha criminal futura de qualquer pessoa, né, principalmente dos jovens que a gente trabalha, seja na escola, seja em uma unidade socioeducativa também, né. Bom, e para a gente começar a trabalhar, né, essa oficina, entender como que a gente vai abordar, como que a gente vai entender, como que a gente vai trabalhar isso com jovens, né, nós preparamos aqui esse roteiro de abordagem, né, que é sempre substituir a pergunta, né, por que que você fez isso, né, pela sequência que a gente vai ver agora de responsabilização, né, ou seja, você não punir, né, mas você educar, né, de uma forma diferente. Então, nós vamos passar aí, né, pelo passo 1, que é o fato, né, o que que aconteceu, né, o passo 2, que é o dano, né, qual o impacto, né, e a reparação, né, que é como reconstruir, né, a gente sabe que é muito comum, né, nesse tipo de ambiente, né, os adolescentes fazerem esse tipo de brincadeira, né. Bom, pensando já no nosso roteiro, né, no nosso roteiro aí de ação, né, como que a gente trabalharia isso, né, pensando aí no fato e no dano, né, e utilizando como exemplo também o assento proibido, né. Suponhamos que aconteceu perto de você, com seus alunos aí, com seus jovens, com seus adolescentes aí, um ato de racismo, né, que envolvia isso, né, um adolescente vai sentar em algum lugar, né, e tem um grupo de adolescentes ali, né, que não se identificam como negros, né, seja preto ou pardo, né, e ele fala que aquele lugar não é para ele, porque aquele lugar só senta pessoas brancas, né, um dos exemplos que pode acontecer, né. O passo 1, então, é o fato, né, que a gente pode pensar aí na técnica do espelho, né, primeiro você interrompe a ofensa, né, para obter a descrição do ato, né, sem permitir justificativas, né, ou seja, você intervém na hora, né, e pergunta, né, você e seus colegas disseram ao outro colega, ao colega tal, né, que ele não podia sentar naquela cadeira por causa da cor da pele dele. O que aconteceu agora, né, e o que que aconteceu agora, e qual a regra da unidade você acha que você violou, né, e sempre o resultado esperado é que o jovem é forçado a verbalizar aquilo que ele falou para o outro jovem, né, para o outro adolescente, né, assumindo aí a autoria do fato, né, ou seja, ele fala assim, eu disse realmente que ele não podia sentar lá, né, ou seja, você não dá espaço para ele justificar que, é uma brincadeira, a gente brinca assim mesmo, e às vezes até o jovem que sofreu o ato de racismo, ele vai defender o outro para continuar fazendo parte daquele grupo, né? Infelizmente isso é muito comum, né? Mas aquilo aquilo na mente dele, aquilo no corpo dele, né? Aquilo
pro futuro dele é muito danoso, né? Pensando também, né, continuando aí, né, na parte 2 a gente pensar no dano, né, que é a empatia e a consequência, né? O dano é, quando a gente conecta o adolescente às consequências humanas e sociais do seu ato, né, desenvolvendo aí a empatia entre ambos, né? Ou seja, qual que é a ação do agente, qual que é a ação do professor, nesse caso, por exemplo, né? Você perguntar para ele, você sabe o que significa para uma pessoa negra ser impedida de ocupar um espaço? Isso remete a séculos e séculos de exclusão, né? Você consegue descrever a dor que a vítima sentiu, né? O que a palavra que você usou carrega de histórico e social, por exemplo, né? Lógico, para trabalhar isso com um jovem, não dá para você trabalhar isso sem fazer várias coisas que trabalham racismo durante o ano todo, né? E não deixar para fazer apenas durante o mês de novembro, por exemplo, né? Você trabalhar isso durante o ano todo, você trabalhar esse assunto com os alunos durante o ano todo, né? Não é à toa hoje, né, que no ensino hoje é obrigado, né, a envolver aí questões desenvolver nas matérias, né, do dia a dia, né, as questões africanas, questões da cultura africana, das culturas indígenas, tal, né, e a gente sempre espera aí que o resultado esperado, né, que seja uma proposta do jovem, né, ou seja, um pedido formal de desculpa, uma atividade de valorização cultural, né, mas também que possa desculpa, né? A gente sabe também, né, que é aqui que a gente traz o conceito do dano invisível, né? O peso dos estereótipos aí que a gente vai citar depois lá no módulo 3 também, né? Nós não estamos falando só do que ele sentiu, né, mas do ato que ele reproduz, né? Então é muito importante a gente também trabalhar isso durante o ano todo para que ele saiba o que ele fez, para que ele saiba que aquilo é ruim, para que ele saiba que aquilo machuca, para que ele saiba que aquilo é crime, né? Para que ele saiba que aquilo não é legal com o colega dele, né? E pensando aí também, né, na reparação, né, pensando em o que vai acontecer, né, como que isso vai acontecer, né, que é determinar aí uma ação reparatória, né, que demonstre aí o entendimento e o erro e que fundamenta aí, que seja fundamentada aí na medida socioeducativa, né. Uma frase-chave aí, né, o que você propõe fazer? Você pode perguntar para o jovem, para reparar o dano causado e demonstrar que a sua atitude mudou, por exemplo, né. Você sempre jogar isso para o jovem. Né? Como você pode melhorar isso? Como que a gente pode tratar isso de uma maneira diferente? Como que a gente pode melhorar isso? Né? E sempre pensando, né, quando você está trabalhando com o jovem ali na unidade de socioeducação, né, a proposta do jovem sempre deve ser integrada ao PIA dele, né, para que ele entenda depois também que aquilo faz parte da vida, né? Não é só ali que isso deve acontecer, né? Que isso vai acontecer no final, né? Então, esse roteiro não é só sobre conversar, né? É sobre responsabilizar o jovem, sobre fazer ele entender o que ele fez, né? E como que ele pode melhorar isso, né? Isso garante que o jovem não apenas cumpra a sua medida, né? Mas entenda aí o porquê e propõe uma reparação, né? Honrando aí a pedagogia que o ECA traz para a gente, né? Pensando também, né, na sustentação da mudança aí, né, como que a gente vai trabalhar isso? Como que eu vou preparar a minha equipe para trabalhar isso? Como que eu vou preparar os meus jovens durante o ano inteiro para trabalhar isso, né? Como que eu vou sustentar essa mudança, né? Como que eu vou conseguir abordar o jovem dessa forma? Como que eu vou conseguir que a minha equipe, né, caso, né, você esteja aí no papel de coordenador, né, como que eu vou fazer com que a minha equipe entenda isso, que minha equipe repasse isso para os jovens da melhor forma possível, né? É sempre trabalhando aí na raiz do problema, né, que é o racismo estrutural, né, que ele normaliza esses estereótipos, né, ou seja, a piada, entre aspas, aí, né, ou seja, a gente trabalhar, saber que a intervenção é só um curativo, né, mas a cultura que é a vacina, né, a gente não pode, né, nós não podemos esperar aí que os jovens parem de fazer piada se a gente não atacarmos a raiz do problema, que é o racismo estrutural, né, que normaliza esses estereótipos, né, e como que eu vou fazer isso? Como que eu vou trabalhar isso com o jovem durante o dia a dia, né, tem algumas formas de trabalhar, né, tem algumas ferramentas legais e umas ferramentas essenciais, né, uma delas, por exemplo, é a mala invisível, não sei se alguém já ouviu falar nessa dinâmica, né,
que é visualizar o peso dos estereótipos, né, e a carga social, né. Eu vou falar brevemente aqui como funciona essa dinâmica, né, mas também no final vou deixar meu e-mail, se alguém quiser o material depois dessa apresentação, eu posso disponibilizar também, tá? Bom, a dinâmica da mala invisível, ela funciona da seguinte forma, né? Eu posso separar alguns cartões, né, de papel, ou post-its, né, canetas, e um objeto grande que representa uma mala. Pode ser uma mochila vazia, uma caixa, né, um saco grande, né? O facilitador, então, né, da oficina, né, o instrutor, ele começa dizendo, né, isso pode ser trabalhado tanto com a equipe quanto com os jovens, tá? Legal seria fazer a dinâmica primeiro com a equipe, para que a equipe reproduzisse depois para os jovens, né, para que ele comece a entender, né, a questão do racismo estrutural, né. Então, o facilitador, ele começa dizendo o seguinte, né, todos nós carregamos uma mala invisível conosco todos os dias, né, e ela é cheia de expectativas, julgamentos, estereótipos que a sociedade coloca sobre nós, né, mesmo antes de nos conhecermos, né, que é o julgar pela aparência, principalmente, né, e pedir, né, a quem estiver participando para refletir em silêncio sobre as cargas que a sociedade coloca sobre as pessoas de diferentes grupos raciais. Seja eles negros, indígenas, né, pardos, pessoas com a cor da pele preta, tal, sempre pensar quais o fardo que ele carrega na sociedade, né, e sobre a categoria, e depois também, se você estiver trabalhando com os agentes, né, pensar também sobre a categoria profissional dos agentes socioeducativos, né, que nós vamos aprofundar um pouquinho mais, né. Qual que é a carga, então, do estereótipo, né, continuando aí a oficina, né. Então, o instrutor, né, da oficina, o facilitador, ele fala aí, né, pedir para que cada pessoa que estiver participando, né, escreva nos cartões apenas um estereótipo negativo que ele já viu na mídia, ou que a sociedade impõe sobre uma pessoa negra, indígena, né, ou parda, ou de pele preta, tal, né. Um exemplo, né, eu já ouvi falar que o negro, ou o indígena, por exemplo, que o indígena é preguiçoso, que o indígena não gosta de trabalhar. Eu ouvi falar que o negro, ele tem que ser ele é muito forte, né, ele é uma pessoa forte, que ele trabalha em trabalhos manuais porque ele é mais forte que os outros, né, que o negro, ele é mais fácil dele cometer um crime, né, que ele é naturalmente agressivo, que ele traz isso da genética dele, né, são coisas que são estereótipos que a gente escuta muito, né, que ele não gosta de estudar, que o indígena não gosta de estudar, que o negro não gosta de estudar, né, a gente sabe que não é bem assim, né, a gente sabe que as oportunidades que são diferentes, né. Tenho aplicado a prova do Saresp esses dias na escola, né, e eu estou aplicando em uma escola que é central, aqui na cidade que eu moro, e eu apliquei nos primeiros dias, terceiro e primeiro ano do ensino médio, eu apliquei para uma turma do noturno, né, acontece sempre no horário da manhã, né, então o pessoal do noturno vai para o horário da manhã fazer essa prova, como se fosse vestibular, chama Provão Paulista agora, né, e beleza, né, tinha pessoas de todos os jeitos nas salas do noturno, né, e no segundo ano, que aconteceu ontem e hoje, eu apliquei em uma sala de segundo ano que funciona do período da manhã, né, e eu reparei justamente isso, né, não tinha um menino negro na sala, né, não tem meninos negros, não tinha muitos meninos negros na sala que estudam de manhã, por quê? Né, será que é porque eles precisam trabalhar mais, precisam trabalhar antes, por exemplo, de um menino branco? Então ele tem que trabalhar à noite. Hoje no estado de São Paulo inteiro, né, só realmente estudar à noite quem está registrado ou quem é um jovem aprendiz, né, senão ele não pode continuar estudando à noite, né. Já existia essa lei, agora o nosso querido secretário fez valer a lei, né, então não pode mais mesmo, ou ele tem que ter a registro em carteira, ou ele tem que ser jovem aprendiz, ter o contrato de jovem aprendiz para poder estudar à noite, né. Então a turma que estuda de manhã, né, é majoritariamente branca, né, e a turma que estuda à noite, né, é mesclada e tem muitos meninos negros, né, por quê? Será que o negro precisa trabalhar antes, né, quais as diferenças aí, né, então esses são os estereótipos aí que a gente carrega, né. Pensar também, né, no ato, que é convidar aí a quem estiver participando, então, um de cada vez, para ler o estereótipo que ele escreveu, né, e colocá-lo fisicamente dentro da mala, né. Aí tem a mediação, né, que é crucial, que o facilitador aí, ele pode mediar uma leitura, ele pode falar o seguinte, né,
Esse é o peso invisível que um jovem negro, indígena, né, carrega ao tentar se sentar em uma sala de aula, por exemplo, né, conseguir um emprego ou simplesmente existir, né? Eu costumo usar muito a questão de ir ao shopping, de entrar em uma loja, né? A gente sabe, né, só quem é uma pessoa negra sabe, que é sim seguido em lojas, né? Você é parado pela polícia para perguntar de quem é a sua bicicleta, né? De onde você arrumou aquela bicicleta, se aquela bicicleta é sua, né? O jovem negro, ele aprende desde cedo que é bom, que é muito importante ele andar com um documento, por exemplo, né, que ele vai ter que explicar se ele tiver com dinheiro na mão para... Hoje a gente recebe tudo em banco, né, mas há um tempo atrás não, né, um tempo atrás recebia até em dinheiro nos locais, né, onde as pessoas trabalhavam, e ele explicar de onde estava vindo aquele dinheiro, isso é muito comum, infelizmente, né. Então, fazer eles pensarem nisso, né, que é o peso invisível, né, que está ali num jovem negro, né, ou indígena, principalmente negro aqui na nossa região, né, na região que eu moro, por exemplo, né. Continuando a oficina, né, a gente pode trabalhar também com a mala do agente, quando você estiver trabalhando com um profissional também, né, além de fazer o profissional pensar sobre essa questão do peso invisível aí, das questões raciais, né, mas também trabalhar com a mala do agente, né. Por exemplo, pedir que os educadores, que os agentes, né, escrevam os estereótipos que a sociedade impõe sobre a categoria profissional deles. Por quê? Fazer essa relação, né, sobre o que você sofre enquanto sendo um agente e o que o jovem sofre é muito importante também, né. Exemplos, né, pedir que os educadores também descrevam, né, os estereótipos que a sociedade impõe sobre a categoria profissional deles, né? O que eles falam de vocês, por exemplo? O que eles falam dos agentes, geralmente, né? Um exemplo, né? O agente só quer punir, ele é insensível, ele não entende de educação, né? Ele é um carcereiro, não é um educador, né? São coisas assim. Pedir para escrever também, né? E o facilitador também coloca esses novos cartões na mala e faz a conexão, né? Se vocês, como agentes, sentem o peso desses rótulos injustos, né, multipliquem isso pela carga racial de um jovem infrator, né, que ele já traz, né, ou seja, isso é o racismo estrutural, né, na prática, né, você entender o que realmente aquele jovem está sentindo, né, saber que uma pessoa branca, ela não vai passar pelas mesmas coisas, né, a gente costuma falar que é a noção de branquitude, né, você tendo noção de branquitude, você sabe exatamente, né, você não sabe exatamente, né, mas você imagina exatamente o que um jovem desse pode estar sofrendo, né, sendo um jovem negro, né, na sociedade que a gente vive, né. E para finalizar aí a oficina não, né, para finalizar a dinâmica aí da mala invisível, por exemplo, tem algumas perguntas de reflexões, né, que pode ser feita no final, né, um bate-papo aí, tanto com os jovens, se tivesse feito com os jovens ou com os agentes, né, que quais desses rótulos, né, dentro da mala você já viram um jovem produzir, né, contra o outro, né, você já viu um colega produzir contra o outro, por exemplo, disfarçado de brincadeira, que eles vão falar assim, ó, não, professor, era só brincadeira, né, é normal, a gente brinca assim mesmo, né. Como que a consciência desse peso, né, que é a mala invisível que ele carrega ali, que de repente que as pessoas, muita gente às vezes não sabe, não percebe, né, pode mudar a sua abordagem de intervenção, por exemplo, se você estiver trabalhando com os agentes, ou com os colegas, como que pode mudar a maneira de você tratar o colega, por exemplo, né. E que tipo de atividade cultural, por exemplo, né, que você pode perguntar para os agentes, né, que pode ajudar os jovens aí a esvaziar essa mala, né, trocando aí os rótulos negativos para valorizar a identidade. Ou pedir para o jovem também o que ele pode fazer para mudar isso, né, para esvaziar essa mala aí e transformar o que é negativo em uma valorização, por exemplo, né. O resultado da dinâmica, né, é sempre que quem esteja participando não apenas ouve sobre racismo, né, mas também sente a complexidade e a profundidade dos estereótipos, né, que precisam ser combatidos no dia a dia, em qualquer lugar, né, não só nas unidades, né. Pensando também, né, no projeto Ancestralidade, né, que é a valorização ativa da cultura afro-brasileira indígena na rotina dos jovens, né, acho que isso é muito importante, né, você trazer isso sempre, né, trazer sobre música, trazer sobre culinária, trazer autores, né, livros, né, que foram escritos por pessoas negras, por indígenas, por exemplo, isso é muito legal também, você trazer isso no dia a dia dele, valorizar esse projeto, né, da cultura afro-brasileira indígena, que a gente pode chamar aí de projeto Ancestralidade,
né? Se você trabalha isso durante o ano todo, se você trabalha isso sempre com ele, é muito mais fácil, na hora de você fazer uma intervenção com ele, né, você poder cobrar ele, né, você poder, e ele conseguir justificar da melhor maneira possível, né, porque se ele não sabe, né, ele não vai conseguir ele não vai conseguir resolver o problema da melhor forma possível, né. Bom, e para sustentar aí essa mudança, né, a gente também pode pensar aí numa avaliação pós, né, se você estiver trabalhando fazendo esse trabalho na sua unidade, por exemplo, né, se você interviu dessa maneira com algum adolescente, por exemplo, você precisa avaliar isso também, saber se está funcionando, saber se o trabalho que você está fazendo o ano todo, com ancestralidade, sabe, se as oficinas que você está fazendo está funcionando ou não, se as dinâmicas que você está fazendo está funcionando ou não, e também saber se aquele jovem que cometeu um ato, né, que você interviu ali, ele também está funcionando, se realmente funcionou ou se ele só, né, falou da boca para fora, né. Para garantir que o modelo seja eficaz e mensurável aí, né, a gente passa pelo aprendizado, né, que é o pós-teste de cenários, né, medir aí a classificação, a classificação legal, né, entender, né, ou seja, por exemplo, né, qual que é a raiz do problema, né, nós não podemos esperar que os jovens parem de fazer piadas, né, se não atacarmos a raiz, né, o racismo estrutural, que normaliza aí estereótipos na sociedade, na mídia, por exemplo, a intervenção é o curativo, né, ou seja, o módulo 3 aqui, né, o módulo 3 que a gente vai trabalhar agora seria a vacina, né, usamos também a dinâmica, já falamos, né, da dinâmica da mala e tal. Bom, pensando já na avaliação aí, né, ou seja, a necessidade de medir, né, não basta aplicar o roteiro, né, a gente precisa saber aí se ele está funcionando, né, se o nosso modelo exige um plano de avaliação em 3 níveis, que a gente vai ver agora, para medir a eficácia, né. O nível 1, por exemplo, seria o básico, né, que é medir se a equipe aprendeu, se medir se o adolescente realmente está aprendendo isso, né, o pós-teste cenário, garantindo que todos classifiquem corretamente o que é racismo e injúria racial, né, principalmente a equipe, é muito importante que a equipe saiba disso, né, entenda exatamente, né. É o nível 2, por exemplo, que é a chave, né, que é a virada da chave aí, por exemplo, né, que é o protocolo de observação, né, que o supervisor usa aí, o protocolo de observação comportamental para garantir que a gente realmente esteja aplicando, né, o roteiro de 3 passos no dia a dia e a fiscalização da prática pedagógica, né. E também o nível 3, que seria o resultado, né, que é o sucesso final e a análise estatística, né, comparar aí os registros de atos infracionais por racismo nos 6 meses pré e pós-formação, né, se a intervenção funciona e os registros caem, né, e se o jovem que já cometeu aquele tipo de racismo, por exemplo, ele realmente aprendeu, ele parou de brincar, entre aspas, né, com o colega, por exemplo, né, ou seja, que é comparar a redução de atos infracionais por racismo, né. Bom, já partindo aí para essa parte da conclusão, para poder dar tempo da gente bater um papo também, né, onde foi legal, onde a gente bateu um papo, o pessoal participou, né, hoje seria interessante também, se alguém quiser, inclusive, mandar aí no chat também alguma pergunta já também, ou se quiser depois abrir a câmera também e conversar com a gente, seria muito legal, né. Pensando aí, né, na reafirmação da tese, né, e um chamado à ação, né, que a gente amarra esses 3 pilares no seu modelo aí, reforça aí a ideia de que a solução está na estrutura e no protocolo, né. A gente resume aí, né, o resumo de alto impacto, né, que aí a gente pensa aí no racismo recreativo, que é uma realidade dura nas unidades, né, em qualquer lugar que a gente trabalha com jovens, nas escolas também, né, eu vejo isso quase que diariamente, esse tipo de brincadeira, e tento intervir sempre que eu preciso, né, sempre que necessário, né, mas a solução não pode ser improvisada, né, a nossa proposta aqui, inclusive com essa oficina, é que ela seja clara, né, substituir a reação impulsiva de danar, né, de mandar, na escola, por exemplo, de mandar para a direção, dele receber uma advertência, dele receber uma suspensão, né, por uma responsabilização estruturada, para que ele possa entender o que ele fez, para que ele possa não fazer novamente, mas também sugerir
algumas coisas que possa melhorar também, né, a vivência entre eles, né. A gente percebeu aí que a virada de chave, né, está no protocolo de abordagem, nos 3 passos que a gente trabalhou, né, que é o fato, o dano e a reparação, e ele que garante aí que o ato infracional seja tratado com a seriedade legal, né, e a profundidade pedagógica necessária também, né, que prevê o ECA, né, que o ECA pede que seja feito, né. Pensando aí no futuro também, né, acima de tudo, a sustentação vem da cultura, né, vem do que a gente aprende ao longo da nossa vida, né, e da avaliação de 3 níveis, por exemplo, que garante a redução contínua de ocorrências, né, e um ambiente verdadeiramente de respeito, né. E a comparação profissional, essa é a comparação profissional, né, que o ECA exige de todos nós, né, trabalhando com jovens, né. Não adianta também eu querer trabalhar, não adianta eu querer trabalhar com esse jovem, né, se eu também não trabalho o ano inteiro com ele essa questão racial, né, se eu não trabalho com ele a Lei 10.639, por exemplo, né, que hoje é exigida, mas infelizmente, né, a gente sabe que muitos profissionais ainda não conseguem trabalhar ela, a gente sabe que por falta de formação, às vezes, a gente sabe que os jovens saem, que os professores hoje saem da faculdade sem ter estudado isso. Ontem, inclusive, durante o debate, a professora Regina até comentou sobre isso, né, que hoje nas universidades, nas faculdades, isso são disciplinas optativas, né, que não são disciplinas obrigatórias, mas ele chega na escola, ele é obrigado a trabalhar isso com o aluno, né. Existe hoje várias maneiras, né, de você aprender mais sobre, né, inclusive o exemplo que eu dei para vocês lá no AvaMec, que é gratuito, por exemplo, que é a formação de educação antirracista, que é muito legal e muito completa também, né. Então é muito importante trabalhar isso o ano inteiro com eles, né. Como que eu vou exigir, por exemplo, que o aluno respeite o outro colega se ele não aprendeu realmente, se ele não aprendeu na escola, se ali dentro da unidade, né, ele a gente não trabalha, se você não trabalha, né, ninguém trabalha com ele as questões raciais, por exemplo, se ninguém faz ele entender, né, que o Brasil, por exemplo, ele é um país, foi o último país da América Latina a abolir a escravidão, né, que durante mais de 300 anos, né, os negros eram trazidos de África para o Brasil, né, eram forçados a trabalhar, sofriam por isso, o tanto de pessoas, né, que morreram aí nessa travessia, né, entender que quando chegava aqui também, o tanto que morria, como que eles eram classificados pela força, pelo tamanho, né, entender tudo isso. Se o jovem não entender tudo isso também, a gente vai conseguir trabalhar com ele essas questões, né. E a gente viu hoje, o que a gente viu, né, foi uma síntese de um programa aí, que a gente pode, inclusive, trabalhar ele de uma forma maior, né, foi só uma demonstração, que a gente não tem muito tempo, inclusive, para detalhar mais, né, mas a intenção era justamente trazer para vocês esse debate, para que vocês procurem mais, que possam ir mais atrás, né, e a gente conseguir trabalhar isso da melhor forma possível com os jovens, né, não adianta, né, eu querer reintegrar o jovem na sociedade, né, ele não tendo essa noção, né, ele não tendo essas noções de cidadania também, que é muito importante, né, e acredito... Oi? Fabrício, tem algumas pessoas entraram mais tarde, tá? Então tem uma pergunta, eu percebi pela pergunta aqui no chat. Boa tarde, Fabrício, poderia nos dar exemplo de racismo recreativo, por gentileza, e o nome, e por que o nome recreativo? Acho que você poderia voltar lá na lição ali dos 3 tempos, pelo menos, passar rapidamente os slides e responder essa questão do racismo recreativo para quem entrou agora mais tarde, tá bom? Ótimo, vamos lá então. A Bruna perguntou, né? Bruna, ó, aqui nos slides, né, quando eu trago aqui o que é deixa eu só lembrar onde ele está aqui. Tanta coisa que eu esqueci até onde ele está, olha. Vou trazer esse daqui primeiro. Bom, quando a gente fala do racismo recreativo, é a famosa brincadeira, né? Quando eu comecei aqui, por exemplo, que eu falo que é o dilema do agente, ou o dilema do professor, por exemplo, né? Que é quando o adolescente, ele brinca, entre aspas, com o outro, né? Ele chama o outro, por exemplo, o coleguinha, por exemplo, de
Ele chama o coleguinha, por exemplo, de macaco, fala que o cabelo do coleguinha ou da colega, por exemplo, é um cabelo de vassoura, né? São ofensas disfarçadas de brincadeira, né? São coisas que quando você vai intervir, quando você vai perguntar para ele por que ele fez isso, Bruna, ele fala o seguinte: era só uma brincadeira, professor, a gente é acostumado a brincar assim mesmo. E às vezes até a própria pessoa que sofreu o ato de racismo, né? Ela traz essa questão também da brincadeira, né? Ela fala, não, é brincadeira, por quê? Porque ele não quer deixar de fazer parte do grupo, é porque ele não quer parecer ser chato, né? Ou seja, ele se defender, ele pode, para os outros, ele pode parecer chato, né? Então, até ele, às vezes, defende que é uma brincadeira, né? Que não foi por mal, a gente é acostumado, a gente brinca um com o outro assim mesmo, né? Em sala de aula, né? Que eu estou em sala de aula, eu vejo muito isso, né? Acredito que vocês veem muito isso também, né? Então, o racismo recreativo é quando você ofende alguém disfarçado de brincadeira. São as piadas, né? Esse tipo de brincadeira, né? Chamar falar, fulano, seu cabelo parece uma vassoura, né? E rir, né? E os outros riem também, né? Então, é o racismo, é um crime disfarçado de brincadeira. Não sei se eu expliquei bem, Bruna, se eu não expliquei bem, por favor, pode comentar aí no chat que a gente volta também, né? O pessoal também está perguntando se a Regina Rezende, professora Regina Rezende, está perguntando se você tem algum mais material sobre o racismo recreativo que poderia disponibilizar. Eu disse que a sua referência tem lá, mas que também tem seu e-mail para depois o pessoal fazer contato. Isso, eu coloquei na referência algum material também, né, que eu utilizei para fazer essa apresentação, para fazer essa oficina, mas também depois a gente pode conversar também por e-mail, tá? No final que eu vou deixar meu e-mail, aí vocês podem podem me mandar e-mail também. Ontem algumas pessoas já me pediram, já me mandaram e-mail, eu não consegui ainda enviar para elas, né? Essa semana está meio conturbada, né? Mas até sexta-feira eu vou tentar enviar para todo mundo que me pediu, tá? E tem uma outra questão da Ana aqui, se você tem algum material para aprofundar o protocolo de responsabilização, né? Eu acho que seria o mesmo material, né, Fabrício? Sim, ele está todo na referência que vocês vão ver que tem material para isso, né? Mas pensar nisso, né? A Raquel está falando aqui, está trazendo uma coisa, a Raquelzinha nossa, sim, que é a questão do exemplo do racismo recreativo no stand-up. Você vê como reforça, sim, né, a reprodução daquilo que a gente, ao longo dos anos, aprende sobre racismo, né, e não sobre antirracismo, né. Então, eu acho que esses stand-ups reforçam muito esses preconceitos, a discriminação, os estigmas, né, Fabrício? Sim, muito, né? Acho que já melhorou bastante, né? Hoje a gente não vê mais programas de humor na televisão como via antigamente, ainda bem, né? Porque antes era muito mais grave, né, essa questão, e era visto normal, né? Então a gente vê aí várias figuras como John Macalé, como Vera Verão, né? Como o próprio Mussum, por exemplo, né, que é de uma época aí que ainda bem que não existe mais, né? A gente vê que, inclusive, programas de humor hoje são muito raros na TV aberta, né? Não acontece muito. Por quê? Porque eles perceberam, né? Eles foram inclusive, responsabilizados, tiveram que ser responsabilizados, tiveram que se responsabilizar por esse tipo de racismo recreativo, né? De achar que é tudo piada, né? Não, mas é só uma piada, é só uma brincadeira. Hoje a gente vê aí, a gente vê que acontece nos palcos de stand-ups, né? Felizmente, existem pessoas com celulares que estão filmando isso, né? Que estão denunciando isso também, né? E tá podendo aí, e tá podendo responsabilizar essas pessoas e falar assim, opa, né? Uma brincadeira que ofende, ela não é brincadeira, né? Uma brincadeira que machuca alguém, uma brincadeira que machuca o coleguinha, mesmo que ele fale que não, né? Mesmo que ele guarde isso, internalize isso, durante muito tempo, isso só vai refletir quando ele for uma pessoa adulta, né, cheio de traumas, né, ou seja, está machucando ele de alguma forma, isso não é brincadeira, passa a ser uma ofensa, né, e sendo, no caso, o racismo, né, sendo, no caso, utilizando a raça da pessoa, é um crime também, não é só uma ofensa, né, é um crime também, né. Mesmo assim, né, Fabrício, a gente vê como a gente reproduz, né, e você trouxe uma coisa que é o papel do professor, o papel do orientador de medida, o papel daquele que está na internação, né,
como é que a gente deve lidar com isso? Na verdade, a gente precisa acreditar que existe um racismo, que existe uma negação de que há, vamos dizer assim, igualdade, há há uma negação que há racismo, que todo mundo é igual e não é, né? Todo mundo, vamos dizer assim, aprendeu, né, ser racista, e agora a gente tem que trabalhar inversamente. E para isso, né, a gente precisa desconstruir aquilo que nós aprendemos, né? E assim, essa lacuna da qualificação das pessoas, do preparo das pessoas, você vê que professores muito bons não conseguem ainda trabalhar na sala de aula nessas temáticas, né? É porque na nossa formação, seja como professor, seja na pós-graduação ou na graduação, nós não temos esse preparo, né? E foi o que nós trouxemos ontem, né? E quando tem, é como matéria optativa, né? No mestrado, doutorado. Eu que tenho uma disciplina que vou falar sobre determinantes sociais e a questão do racismo é um tema muito importante, poucas pessoas fazem. Então, estou vendo alguns alunos aqui da nossa pós-graduação, Fabrício, como a Vanessa, né, a Vanessa que está aí assistindo, o tempo da disciplina é uma disciplina curta, né, para a gente abordar tantos preconceitos e tanta discriminação. Então, isso tem que começar realmente lá na vida, na educação infantil, enquanto a criança nasce, a gente vai ter que desconstruir nos adultos, para depois desconstruir nas crianças, né. Eu vi o comentário da Vanessa aqui, que ela fala, né, como inserir essas ações educativas, né, e práticas pedagógicas na escola diante de um currículo limitado e tendencioso, né. Hoje, Vanessa, né, o currículo ele já está adaptado à Lei 10.639, né, mas alguns professores ainda não estão preparados para trabalhar com essa questão, porque nunca aprenderam, nunca fizeram, né. Existe uma tentativa aí, né, hoje, por exemplo, eu que estou no estado de São Paulo, existem algumas formações dentro do estado de São Paulo que trabalham isso, mas não existe procura, infelizmente, né, porque, como a professora Regina disse, algumas pessoas ainda não acreditam que existe racismo, né, principalmente dentro da escola, né, não acredita que a história foi contada errada, né, ainda não aceita, né, essas reparações históricas, por exemplo, em coisas simples, como, por exemplo, as cotas raciais, por exemplo, né. Então, infelizmente, né, é uma questão cultural mesmo, que a gente falou, inclusive na oficina hoje, né, você tem que trabalhar isso durante muito tempo, né. Realmente, né, a formação dos professores é essencial, mas a gente vê uma resistência muito grande por eles não terem aprendido isso antes, né. Alguns por estarem cansados mesmo, né, alguns por não quererem enxergar mesmo, que é o que eu trago novamente, né, que vocês quiserem pesquisar mais sobre depois, que é a noção de branquitude, né, que é a pessoa que é branca, tem a noção do que é o racismo realmente, tem a noção, ela não sabe e vai saber nunca do que uma pessoa negra passa, né, isso é impossível, né, ela nunca vai sentir isso na pele, nem nunca vai saber exatamente, mas se ela tiver uma noção de que ela tem privilégios, de que ela consegue coisas muito mais fáceis do que uma pessoa negra, isso é importante, isso já vai fazer ela pensar diferente e trabalhar, né, a Lei 10.639 aí, que já está nos currículos das escolas hoje, né, quando você vai trabalhar, por exemplo, dança, né, você não trabalhar só as danças clássicas europeias, né, você trabalhar também as danças com origem africana, por exemplo, maracatu, né, o boi, por exemplo, né, quando você vai trabalhar a arte, por exemplo, eu sou professor de arte, né, você não trabalhar só a arte europeia também, né, você trabalhar a arte indígena, a arte africana, a arte afro-brasileira também, que é importante, né. E quanto, né, esses povos contribuíram para a nossa formação, né, sociocultural, né, Fabrício? Porque há uma negação, né, há uma negação dessa participação dos afrodescendentes e dos indígenas na constituição da formação social do povo brasileiro, né. Então, isso é negar as nossas origens, né, se a gente continuar com uma ideia, uma cabeça racista, né, cheia de preconceito e estereótipo, a gente está negando, né, a nossa origem, né, a origem do processo de colonização do nosso país. Foi muito sofrimento para todos, né, e ainda é, né, mais de 500 anos de sofrimento. Pessoal, queria abrir para mais alguma questão.
É verdade, nós estamos vivendo isso na COP, né, né, Ana? A gente está percebendo isso claramente, né? Bom, só vou deixar aqui as referências, depois eu posso compartilhar o material também com vocês, para vocês aprofundarem mais também, né? E também, já antes eu vou deixar meu e-mail aqui também, né, para que vocês possam já anotar, né, antes de sair antes de encerrar a live, né, pensando nisso, né, pensando que a mudança, né, ela começa na forma como abordamos a ofensa, né, então que a gente tenha coragem aí de ser educadores, né, e não apenas fiscais, né, não apenas punir o adolescente por isso, né, mas que a gente possa também ensinar ele, né, que a gente também possa trazer ele, falar assim, opa, olha, né, o que você fez não está certo, o que você fez não é legal, vamos rever o que você fez, vamos tentar melhorar isso, como que a gente pode melhorar isso, como que a gente pode mudar isso, né, o que você pensa que o seu colega sente quando você fala isso para ele, será que realmente é legal, será que realmente é uma brincadeira, né, e a gente trazer tudo isso, né, realmente essa formação de professores é essencial, né, não tem jeito, né, se a gente não for atrás sempre de atualizar as informações, né, não tem jeito. A professora Regina comentou agora que o tanto de influência que a gente tem, né, da cultura africana e da cultura indígena, né, acho que praticamente tudo, né, acho no jeito da gente falar, nas nossas comidas, né, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de dançar, no nosso jeito de fazer tudo praticamente, eu acho, né. Os remédios, medicamentos, chás. Tudo, né, na medicina popular, né, que a gente chama de medicina popular, né, e existe aí, né, eu converso muito sobre isso com a professora Regina, sobre esse epistemicídio, né, que são tradições que vieram oral, né, que não foram escritas, né, e que elas são desacreditadas por não estarem documentadas, por não terem sido colocadas aí num documento, por exemplo, né? Então existe aí inclusive quando vem, né, da cultura negra, por exemplo, a gente chama de racismo epistêmico, inclusive, né, que quando você tem um conhecimento aí que ele foi apenas oralizado, né, ele nunca foi escrito, porque não havia necessidade, né, você passava de geração para geração, passava da avó pro neto, né, e assim vai, né, e coisas também, entender, né, acho que um dos termos que eu me impressionei, não, né, mas que eu achei muito engraçado o pessoal questionar há pouco tempo atrás, que é o racismo ambiental, né? E o que é o racismo ambiental? Deles não entenderem, das pessoas não saberem o que é o racismo ambiental, né? Que é justamente isso, né? Que é o local que a pessoa mora, né, que não tem saneamento, que não tem infraestrutura adequada, que não tem escolas perto, por exemplo, né, isso também é racismo, né, que a gente também pode chamar de racismo ambiental, né, você ir, por exemplo, em uma região mais abastada, por exemplo, e ver que tem vários parques, né, mas você passar em uma periferia e ver que não tem parque nenhum, que não tem praça nenhuma, que as praças estão abandonadas, né, que você não tem árvores plantadas na rua, né, isso é racismo ambiental, né, então a gente entender tudo isso é importante para que a gente possa passar isso também para os jovens, para que eles possam entender também, né, e transformar aí a sociedade que eles vivem, né, que a gente vive também, uma sociedade melhor. Bom, Fabrício, eu que tenho que agradecer você por ser meu aluno, por me provocar, né, você me provoca a estudar, você me coloca na linha do estudo, né, assim, o Fabrício está desenvolvendo uma pesquisa, pessoal, com mulheres negras, né, a questão da imagem corporal, né, então ele me desafia, cada aluno que a gente recebe desafia a gente a estudar junto, né, a procurar caminhos de produção do conhecimento. Então, eu queria te parabenizar, você conseguiu agregar aí muita gente nesse tema, sinal que nós precisamos falar mais sobre isso, né, sobre o racismo recreativo e outros tipos de racismo, a gente precisa se debruçar para desconstruir os paradigmas, não só dos adolescentes, mas os nossos próprios, né, e das pessoas que estão no nosso entorno. Eu agradeço muito, viu, Fabrício? Eu sei que você está correndo aí com as suas aulas, e você repetir a oficina, né? E peço aí, pessoal, que quiser mais material, anota o e-mail do Fabrício, tá? E faz contato com ele. Ô, gente, eu conheço ele é demorado, mas ele responde, tá? E responde com carinho. Eu que agradeço, professora Regina, agradeço a esse laboratório também que me acolheu e me acolhe e me ensina muito também, não só a professora Regina, mas toda a equipe do laboratório, né, que está envolvida principalmente nesse 5º seminário,
Eu acho que é um seminário super legal, super importante. Agradeço a oportunidade de estar aqui, agradeço quem voltou, tentou entrar ontem e não conseguiu, né, mas conseguiu voltar hoje para ouvir essas palavras também. Agradeço muito, né, me coloco à disposição, meu e-mail está aí, né, aguardo o e-mail aí de quem quiser receber o material, né, e eu vou mandando aos poucos, tá, mas vai chegar em vocês o material, tá bom? Tá bom. Fabrício, nós que agradecemos você estar construindo esse seminário com a gente desde o primeiro momento, fazendo as artes, dando ideias, né? Você é muito criativo, muito inteligente, obrigado e muito sensível em relação a essas temáticas. Muito, muito obrigada. Eu agradeço vocês que retornaram. Sinceramente, eu achei que não ia haver pessoas aqui participantes, mas foi muito bom, viu? Obrigada, gente. A gente continua, porque nós vamos agora para as apresentações de trabalho. Beijo, viu, Fabrício? Fica com Deus. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu, Fabrício. A oficina vai ficar gravada no YouTube, tá? Ok. Ah, verdade, bem lembrado, Rangel. Avisa o pessoal que não assistiu ou quem assistiu pela metade, que a gente vai subir o vídeo depois, tá bom? Tem como colocar o endereço do YouTube aqui no chat, que eu já vou copiar, Sim, porque eu já vou indicar para um monte de gente. Obrigada. Eu já vou pegar aqui. Consigo pegar aqui, peraí. Ó, YouTube, extensão Unifran, viu, gente? Vai colocar na extensão? Não vai colocar no laboratório, não? O do laboratório também pode colocar. Pode, do Even, você está falando, Fabrício? Não, aqui no... Da gravação do o projeto? que o Coisa fez agora. Pode ser também, pode ser. O endereço do Lab Pro, que é isso daqui, ó. Ah, o YouTube do Lab Pro Social. Então tá, gente, as outras palestras estão todas na extensão da Unifran, quem tá inscrito no canal já pode ir curtindo, pode falar com o pessoal que não está na plataforma, tá no YouTube da extensão ali, ou tá nesse link, tá bom? Do Lab Pro Social. É do laboratório. Tá bom. Gente, fica com Deus, obrigada, nós vamos para as próximas mesas, tá? Curtam lá a apresentação dos trabalhos, tá? Qualquer dúvida pode me chamar no chat ou falar com o pessoal no laboratório que eu respondo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada, Fabrício. Obrigado. Parabéns, viu? Passou na prova. Parabéns. Segredo ainda. Tchau, tchau.